Falante, onde a gente vai ter uma transmissão de pouquinhos minutos antes de dar início aos nossos diálogos. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Gente, meu nome é Alan Bretes, eu sou integrante da comissão da Ecofalante UFO e eu vou iniciar com vocês aqui. Hoje eu estou representando os realizadores dessa atividade e desejo boas-vindas a todos vocês. Este é o meu quarto debate realizado pelo Ecofalante UFO, uma mostra de filmes e documentários socioambientais promovida pela Diretoria de Cultura e PETs da UFO, em parceria com a 10ª edição da Mostra Ecofalante. Antes de iniciarmos a atividade, é importante ressaltar que, em relação à emissão de certificados, os participantes que tiverem interesse em recebê-lo devem preencher um formulário com lista de presença e uma pesquisa de opinião que será disponibilizada ao final da palestra. Os certificados serão emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFO e ficarão disponíveis para download por meio do Sistema de Extensão da Universidade, o CIEX. Lembrando também que a nossa próxima atividade ocorrerá quarta-feira, dia 25 de agosto, referente aos filmes Alto da Resistência e Prisioneiros da Grade de Ferro. Então, acompanhe nossas redes sociais para mais informações. Lembre que, para cada debate, é necessário uma inscrição e que os filmes devem ser assistidos previamente. Agora vamos dar início aos debates sobre o curso As Borboletas de Arabuco. Para conversar conosco, contamos com a participação de Geraldo de Brito Freire Júnior. Geraldo é doutor em Ecologia pela Universidade de Brasília, UNB, mestre em Biologia Animal pela UNB e graduado em Biologia pela mesma instituição. Tem debruçado seus intensos pesquisas sobre a distribuição espacial e temporal das borboletas frugívoras do Cerrado, além dos mecanismos geradores desses padrões, com ênfase na estrutura filogenética do tamanho corporal dessas borboletas e do efeito das variáveis climáticas na dinâmica temporal das espécies. Participa também Matheus de Souza Chances, que é graduado em Ciências Biológicas, licenciatura pela Universidade de Brasília. É bolsista pelo CNPq. Tem grande afinidade e admiração pela área de entomologia, que consiste no estudo dos insetos. Realiza pesquisa na área de ecologia de besouros, além de administrar a página de divulgação científica Insetolândia no Twitter e Instagram, que conta com mais de 80 mil seguidores. Estando ambos devidamente apresentados, convidamos o professor Geraldo do Brito para iniciar o debate, comentando suas percepções sobre o curta-metragem. Em sequência, Matheus traçará também suas percepções. Lembrando que o chat está aberto para quem tiver perguntas para os convidados, bem como comentários sobre o curtas. Bom, professor Geraldo, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado, Matheus, e toda a equipe aí desse debate, né, do UFO. E, assim, é um grande prazer estar aqui com todos vocês. E o que eu pensei, gente, na verdade, é a gente bater um papo, né? Eu tive aqui no último encontro, até para ver a dinâmica de vocês, e eu achei muito legal. E é muito importante essas ações, né, para a gente debater ciência, debater meio ambiente, que são temas assim, que são muito importantes, né, especialmente aí no Brasil, né, que a gente é o Cerrado, né, que é onde eu e o Matheus temos as nossas atividades de pesquisa, é a savana mais diversa do planeta, né, e assim está sofrendo impactos mais intensos, inclusive, que a Amazônia, né? Então, assim, é muito importante esses eventos, da gente divulgar a questão da ciência, né? Especialmente nesse momento atual que a gente vive. Então, assim, para a gente começar o debate e tal, o Alan falou aí que o dever de casa de vocês era ter assistido previamente o filme, né, Alan? Então, gente, Exato, assim, queria aí que vocês, quem se sentir à vontade, né, mas englobando todo mundo,
falar rapidamente assim, o que vocês acharam do filme, um trecho assim, bem curto, uma frase. O que o filme representa para vocês? Começar com a Alan. Está sem áudio, Alan. Eu posso começar Pode ser. falando, não sei se tinha alguma pessoa. Boa tarde. Eu até tinha escrito boa tarde, não enviei. Talvez eu não consiga resumir em poucas palavras, mas eu estava pensando que tem um ponto de vista muito interessante de importância da floresta, e no começo ele fala, né, que ele já teve um processo de ir contra essa floresta, né, trabalhar do lado da exploração, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando que talvez, eu não sei, eu não entendo muito sobre o mercado, não entendo muito sobre o ciclo de vida, sobre a importância das borboletas, mas eu fico pensando, será que ele ainda não está explorando um pouco? Sabe, tipo, eu acho que é muito interessante essa perspectiva de ascensão, principalmente por ser um país que tem uma pobreza, né, visível, né? Então eu fico pensando que é interessante para a ascensão dessas pessoas, mas eu fico pensando, será que também não está explorando de alguma forma, sabe? Lógico que não está derrubando árvores, que é muito importante para a vida das borboletas, mas ao mesmo tempo eu achei muito forte as cenas de 1 milhão de pulpa, né, de casulos sendo divididos, colocados em pequenos lugares para ser mandado para deleite das pessoas, talvez, né? Que eles falam que são exposições na Europa, e por mais que isso gere uma renda, eu fiquei muito reflexiva em relação a isso. Então, é isso que eu pensei. É um documentário lindo que fala sobre a história de uma pessoa, mas eu fiquei pensando nisso de exploração animal mesmo, né? Não só a exploração da floresta e de tudo isso que ele falou. É Semi que fala? Como é que fala? Saemi. Saemi. Muito Isso. legal, Saemi, assim, seu ponto de vista. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas aí só também perguntar para outras pessoas. Obrigado, viu, Saemi, por contribuir aí. Obrigada a vocês. Mais alguém, gente? Oi, boa tarde. Oi, Eu Pedro. também tinha pensado mais nesse tópico sobre a exploração animal, mas eu acabei pensando um pouco na relação disso com o trabalho, com o desenvolvimento da região, e que você pensa até que ponto a gente não quer que impacte o ambiente, porque lá é uma região já devastada, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade das pessoas estarem tendo esse desenvolvimento social, né, por meio desse trabalho, e isso me levou muito a pensar que eles foram explorados, né, por tanto tempo, teve tanta destruição da floresta, e agora eles conseguem tirar um proveito melhor, mas ainda assim, eu tenho certeza que o trabalho que eles fazem é uma fração bem pequena em relação ao preço, né, dessas borboletas no mercado internacional. Eles ainda trabalham para o deleite de uma classe muito privilegiada no cenário global, né? Eu fiz essa relação um pouco entre a exploração das borboletas e a exploração do trabalho. Uhum. Poxa, muito legal. Valeu, Pedro. Olá, boa tarde. Eu me chamo Oi. Júlia. Eu também assisti o curta-metragem por uma perspectiva que eu falei, nossa, essa questão da exploração animal, mesmo que no sentido, né, dos insetos, é muito latente, é algo que me chama muita atenção também. E por um minuto a minha sensação foi igual a da Saemi, né, de ficar, eita, mas ainda está acontecendo isso de alguma forma ou de outra. Mas você percebe que eles mudaram a perspectiva, né? O pessoal começou a ter um olhar mais amplo para a floresta em si, o que ela poderia oferecer, não só no sentido econômico de proporcionar né, melhores condições ali ao povoado, à região, mas no sentido de conexão, até mesmo histórias que são formadas a partir daquele acontecimento. Me marcou muito a parte que ele fala, né, que as crianças hoje em dia têm a condição de estudar em escolas melhores pelo trabalho que está sendo desenvolvido, né, em recolher essas borboletas. E eu também fiquei assim, da parte que mostra as pulpas, eu acho que é pulpas, né, que falam. Eu fiquei, gente, nunca tinha visto daquela maneira, não sabia que era assim, que
na verdade, em primeiro momento eu não sabia que existiam exibições, né, de borboletas, assim, que tinha esse comércio tão grande no sentido de levar a museus, né? Então, eu gostei muito do curta porque ele mostra alternativas. Eu acho que é a grande questão. Eu imagino que a longo prazo, esse tipo de comércio também, por estar envolvido com a exploração animal, ele aos poucos vai mudando, né, assim, sua dinâmica. Imagino que a longo prazo acabe, né, mas hoje em dia já permite que eles tenham um olhar mais amplo, né, de cuidado com a natureza e o que isso decorre de benéfico para a vila em si. Então, eu gostei muito do curta-metragem. E é isso. Legal. Júlia, né? Muito legal, Júlia. Muito obrigado pela contribuição. Gente, mais alguém? Assim, Eu nítido. tenho Oi, uma querido. contribuição. Eu caí na hora que o senhor me perguntou, meu computador que morreu, eu entrei É a aqui emoção. Eu peço perdão Não, que isso. pelo inconveniente, mas assim, professor, acho que uma palavra que eu posso dizer da percepção que eu tive foi de ressignificado. Eu acho que eu nunca pensei que um bichinho como a borboleta, um bichinho tão assim, que a gente só acha bonitinho, que vê lá voando, que assim, não vai ter impacto nenhum. Quando eu vi o final do filme, que eles falaram que essas borboletas injetaram na economia local mais de 2,5 milhões de dólares, a gente vê que essa importância foi assim muito grande para a população que existe lá. E eles até mostram para a gente, né, uma característica que eles até buscam, além de preservar o ambiente local, em relação à exploração animal, eles buscam também meios de conservar, porque lá eu acho que a prática que eles pegam as borboletas fêmeas, elas desovam e essa desova, eles pegam a prole dela para dar origem aos casulos que eles vão vender lá no mercado. Então, essa prática, eu acho que eles até pensaram nisso justamente para, assim, não diminuir tanto a população de de borboletas, perdão, naquela região e, assim, manter o fluxo do mercado. E eu achei, assim, muito incrível, porque mostra a perspectiva de uma floresta que era imensa, que tinha em vários países, que era de 200 milhões de hectares, se não me engano, e que hoje é o quê? 420 quilômetros quadrados de hectares. E, assim, a gente vê que a coisa foi mudando com o tempo. Que nem as meninas comentaram, no passado, conseguiram melhorar a infraestrutura daquele local, conseguiram levar e conseguiram ainda mais preservar aquele ambiente. E eu fiquei assim me perguntando, será que aqui no Brasil não existiria um bichinho também especial que podia fazer a mesma coisa que com o nosso cerrado, o lugar onde que a gente está, que é mais desmatado, que é mais queimado e que a gente sofre tanto? Aham. Que legal, Alan. É isso, né, gente? É, eu vou falando aqui, mas assim, qualquer pergunta, qualquer questão, é só vocês se manifestarem aí, tá bom? Tem mais uma pessoa aqui que quer contribuir, né? Oi, gente, boa noite. Eu sou a Ana Júnia. Oi, Ana. Eu acho que é muito tênue, né, essa linha entre a conservação e a exploração. Eu acho que é bem tênue, eu percebi muito isso. E através da fala dos colegas aqui, eu também tive outras percepções que eu ainda não tinha pensado sobre, principalmente sobre a exploração daquele povo, que ele recebe muito pouco pelas borboletas que eles cultivam, né? Que eu vi lá, que é 50 centavos de dólares lá, alguma coisa assim. Eu achei bem pouco, né? Pelo todo o trabalho que eles têm. Mas é isso, eu acho bem tênue essa linha. Legal, Ana. Muito obrigado aí pela sua fala. E assim, o ponto comum que a gente está vendo nas contribuições de vocês é esse cuidado, né? De tipo, beleza, a gente não consegue falar de conservação do meio ambiente para quem está na miséria, né? Então, para a gente pensar em preservar alguma coisa, conservar o meio ambiente, a gente tem que ter nossas necessidades básicas atendidas. Então, por exemplo, a gente vai falar para o cara, pô, cara, por que você matou esse preá aí para comer, né? Enfim, o cara tá faminto, né? Então, a gente, de fato, tem que atender tem que valorizar, né, a população local e tudo. É uma estratégia, querendo ou não, e que eu percebi de vocês aqui,
que é muito legal é esse olhar crítico, né? Sempre, gente, que a gente está olhando um filme, está assistindo um filme histórico, um filme sobre conservação, a gente tem que se perguntar quem fez esse filme, né? Será que a população está realmente muito feliz com a alternativa que está sendo oferecida, né? Então é sempre bom a gente estar olhando tudo que a gente estiver lendo, assistindo com esse pensamento. Tá, isso é uma história e ela está sendo contada por alguém, né? A gente aí no Brasil, né? Não sei, acho que no tempo de vocês já mudou isso aí. Mas, quando eu estava na escola, há muitos anos atrás, a história que era dita pela gente é que nós fomos, tipo, os portugueses chegaram e foi isso, mas, cara, né? Só a gente pensar um pouquinho mais que não foi essa harmonia toda, né? Então, enfim, falando do filme, a primeira coisa que me veio à mente foi isso. Poxa, legal, precisa de ter uma ação conservacionista ali para evitar o desmatamento, evitar a exploração da floresta e tudo. Mas, né, quando eu vi aquelas pulpas todas e isso gerando dinheiro, muito assim, porque, beleza, insetos, vocês sabem, né, se reproduz muito, tem muitos filhotes, né, mas eu fui buscar qual é o nível desse impacto. E aí eu achei acho que foi uma tese de doutorado, depois eu vou passar para vocês aí, passo para a Ana Júnior, e ela distribui para vocês, de um estudo que foi feito nessa população, não com borboleta, mas com outros grupos taxonômicos, e o estudo não foi com borboleta, tá? Viu que os resultados indicaram que a exploração ela era baixa, ela não tipo mudava a oscilação populacional ao longo do tempo, né? Então foi assim, eu vi um estudo, tá? Fiquei curioso para buscar mais, mas estava fazendo outras coisas, mas é legal, gente, vocês que estão assistindo o filme, fala, pô, como é o nome da floresta? Tal. O nome da floresta, aí você coloca o grupo que você quiser pesquisar e ver, né? Tipo, exploração, ou ver diminuição populacional, essas coisas. Então é sempre bom a gente estar antenado nisso aí. E aí o Alan, acho que foi o Alan. Oi, Saime, quer falar, Saime? Ah, desculpa. Eu não sei se foi o Alan, gente, ou a Ana Júnior, mas alguém falou aí que não imaginava que borboletas, né, um bichinho tão pequenininho assim, então ia trazer esse benefício lá para a população. Gente, as borboletas que eu trabalhei, mas todas as outras também, né, elas são consideradas importantes indicadores biológicos. Por quê? Porque elas são muito ricas e elas mudam a composição da comunidade, ela muda de acordo com o grau de impacto do ambiente. Na verdade, não o grau de impacto, mas se a estrutura do ambiente muda, a composição da comunidade também muda. Então, por exemplo, se eu falo aqui, Saene, por favor, coloca essas armadilhas para mim no cerrado aberto, e no cerrado fechado. Ou cerrado fechado, desculpa, e na mata de galeria, tá? E aí a Saene vai lá, faz 2 semanas de campo e me traz as borboletas. Sem ela me dizer qual borboleta está onde, a partir da composição da comunidade, fala, Saene, você pegou esse grupo aqui na savana, você pegou esse grupo aqui na mata de galeria. Aí olha que legal. Vocês já foram na mata de galeria, não já? Todo mundo aqui, né? Floresta fechada, não dá para ver o teto, né? Não dá para ver o sol, bem fechadona. Então, se a mata de galeria começa a ser desmatada, a estrutura que era fechada ela vai ficando mais aberta. E a composição da comunidade vai se parecendo mais
com a composição daquela comunidade que era da savana. Então, isso, para o pesquisador, né, é uma ferramenta muito grande, porque a gente consegue falar, poxa, preserva tal área, essa área aqui é importantíssima de ser preservada e tudo. Então, assim, além disso, isso é uma característica científica que a população em geral muitas vezes não vai ter essa separação, né? Mas, além disso, a gente viu no filme, pô, borboleta é um bicho muito bonito. Todo mundo gosta de borboleta, né? Tem algumas pessoas que têm medo, já ouvi falar isso. Mas, por exemplo, eu fui dar aula para o Matheus, e aí muita gente na turma dele falou assim, professor, eu gostei de você, professor, você é gente boa. Mas na hora que você falou que trabalha com borboleta, aí pronto, é maravilhoso. Então, tipo assim, às vezes eu ganho o mérito do grupo, né? O grupo é carismático. Então, assim, a gente... Então, ó, grupo bicho carismático, você pode usar para diversas formas de conservação. É o mico-leão dourado, né? A gente usa o mico-leão dourado como uma espécie bandeira, que ele chama a atenção do público, né? Então, as borboletas, da mesma forma, elas são bichos carismáticos, né? E aí, por exemplo, para a didática, trabalhar com ensino de biologia incrível, né? E fora que tem muitas perguntas a serem respondidas com elas. Então, quando eu vi o filme, eu falei, poxa, que legal, estão usando borboletas e tal, mas isso também me chamou a atenção, essa retirada de indivíduos da população, né? Mas é isso, assim, eu compartilho com vocês, até que ponto vale, né? Eu acho que tem que ser feito um estudo assim, intenso para dar um limite. Falou, tais pessoas podem tirar isso aí, botar um limite, sabe? O microfone ainda está com chiado ainda, gente? Desculpa. Agora tá bom. Parou agora. Desculpa, gente. Não queria Então, assim, interromper a fala. na minha opinião, é importante que realmente tenha um estudo bem sistemático mesmo para definir limites. Porque, assim, né? Vamos supor, cada um de nós aqui dá duro lá na floresta para, né, receber mais dinheiro e vai causar uma diminuição populacional em algumas espécies, né? E aí, Matheus, o que você achou, meu querido? Professor, então, primeiro agradecer aí a Ana Júlia, a equipe da Ecofalante pela oportunidade. Eu gostei muito do curso, porque eu não conhecia a floresta, não conhecia essas ações lá, mas exatamente, quando eu comecei a ver, a gente que é da biologia, a gente já começa a ter essa visão que, putz, alguma coisa aí pode estar tendo um problema, né? E eu fiquei nesse contraponto, porque eu concordo com o professor Geraldo, tudo que o senhor falou, principalmente nessa questão da gente fazer estudos, porque muitas vezes a gente ouve assim, inseto reproduz muito, deixa uma prole muito grande, essa prole ela não chega, geralmente assim, não chega na fase adulta. Só que o fato das borboletas não chegar, a maioria das borboletas, né, das lagartas, não chegarem na fase adulta, ela tem que ser vista porque essas lagartas elas estão virando fonte de alimento para pássaros, para répteis, para anfíbios, para outros insetos. Então, por mais que você não tem todas aquelas borboletas, esses ovos não vão dar borboletas, eles vão dar origem a alimento para outros animais da floresta. Então, eu fiquei pensando mais nesse impacto de teia trófica mesmo, né, nessa influência. E aí eu fui até no site da associação para ver como que isso funcionava, e eu vi que são cerca de 80 espécies de borboletas que são vendidas, e o que me incomodou bastante é que tem espécies endêmicas da floresta do Quênia, que não vão para fora do Quênia. E pelo que eu entendi, essas borboletas elas vão na fase de pupa para serem vivas, né? Elas são vendidas pelo que eu não entendi 100%, mas eu acho que elas são vendidas vivas. E aí eles falam para decoração, para casamentos, e eu já pensei, né? Casamento geralmente tem aqueles eventos de liberar pombas, aí imaginei liberação de borboletas
e vai para a Europa, para os Estados Unidos, que é do Quênia. E aí eu fiquei pensando nisso, né, nessa introdução de espécies exóticas em outros locais. Eu também me incomodei um pouco com o número de espécies, porque 80 espécies eu acho que é um número muito grande. Existem espécies que são mais comuns, então eu acho que deveriam ser selecionadas algumas espécies que espécies que são mais comuns. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a borboleta estaladeira, que foi uma que a gente encontrou bastante lá, eu e o Geraldo, quando a gente fez matéria. É uma borboleta que se encontra até em áreas urbanas, por exemplo. Não dizendo que essa borboleta tem que ser explorada, mas algumas espécies naturalmente têm mais indivíduos que outras. Então, eu achei o número de espécies muito grande. É muito provável que entre essas espécies tem borboletas que são mais raras, né? São borboletas e, inclusive, no site mostra, né? Algumas são raras e são mais caras. Acho que o preço máximo é $2,50, que são as mais raras ou mais periódicas. Eles colocam assim, tem algumas que só ocorrem de março a setembro, devido ao período biológico. Então, isso me incomodou bastante. Só que, ao mesmo tempo, eu lembrei de um caso que tem aqui que já aconteceu aqui no Brasil, e acontece, eu acho, que é com o peixe pirarucu, lá da Amazônia. Não sei se vocês conhecem, mas é aquele peixe, acho que é o maior peixe de água doce da Amazônia, e ele foi pescado antigamente com uma pesca predatória, ele quase chegou a ser extinto, e hoje em dia as comunidades tradicionais que vivem, né, as populações ribeirinhas que vivem nesses ambientes, elas podem pescar esses peixes, né? Tem um número ali, mas eu acho que bem embasado, tem um estudo e um número de peixes que eles podem pescar. Então, essa população, ela comercializa esses peixes, né? Chega a pescar, vendem, tem uma renda, mas a população do pirarucu está se restabelecendo graças a essa comunidade ribeirinha. E vira e mexe na internet, viraliza fotos, porque são populações ou indígenas ou ribeirinhas que vira e mexe aparece nas redes sociais ou em sites de notícia, porque o peixe é muito grande, né? Então chama a atenção. E sempre gera esse debate na internet, as pessoas acabam criticando, e pelo menos com o caso do pirarucu eu vejo que deu certo. É um caso em que não chega a diminuir a população e, na realidade, está contribuindo para a conservação do pirarucu. E aí, por isso que eu fiquei num contraponto, eu não cheguei a ter uma opinião definida. Acho que todos de consenso que a gente tem essas percepções, que tem que ter um estudo, tem que ser mais embasado, né? Poxa, espécies endêmicas, eu acho que não deveria nem chegar a mexer com isso, porque se é endêmica lá do Quênia, não tem que estar liberando, não tem que estar vendendo, assim. Se eles querem vender, então venda de forma, sei lá, borboleta já montada em quadros, que faz muito sucesso isso também, né? Borboleta em quadro, já morta, montada. Agora, liberação, chegar com um bicho vivo, a gente não sabe quem comprou vai fazer, né? E aí eu fiquei pensando nisso porque hoje em dia também a gente tem que, por mais que a gente faça biologia, eu tenho um professor que uma vez ele falou, a gente não pode tirar a questão social. Só que um ponto que falaram aqui que foi muito importante será que essas pessoas escolheram estar ali, né? Porque elas continuam, essa empresa não é lá do Quênia, então é uma empresa de fora que está promovendo lá, e é igual o Geraldo falou, né? A gente olha assim, entra no site da empresa, parece que é tudo lindo, né? Nossa, que legal, borboletas vendidas, protegendo a floresta, pensando na pobreza das pessoas. Mas aí, quanto será que porque assim, o preço de cada borboleta é 50 centavos a $2. Quanto será que as pessoas que cuidaram dessas borboletas ganham por borboleta? Deve ser uma fração mínima, né? Então, assim, eu tenho esse receio, né? Então, eu acho que é um ponto complicado. Eu não sei como que funciona perfeitamente, né? Porque eu acredito também que tanto nos países europeus e nos países lá nos Estados Unidos, onde acontece essa compra, deve existir alguma legislação, algo assim para fiscalizar, porque produção de espécies é algo bem sério que geralmente a gente não acontece assim de forma tão liberal assim, mas eu fiquei bastante apreensivo, principalmente quando eu vi a lista de espécies e fui procurando essas espécies e vi que várias são endêmicas lá do Quênia, grande parte, né? Quando eu vi, eu já pensei, poxa, é uma floresta lá no Quênia. E é uma floresta, pelo que eu vi, tropical. Europa e América e Estados Unidos
temperado. Provavelmente, se for uma espécie, muito forte a chance das espécies não ocorrerem nos dois ambientes, né, naturalmente. Então, eu queria ir atrás, né, ver isso, e aí, por isso que é importante também a gente se atentar, né? Mas é isso, em geral, Gente, acho. será que eu consigo compartilhar a tela com vocês? Ou é meio que bloqueado para mim? Eu acredito que sim. Tem aqui embaixo, próximo ao chat, o Deixa eu share tentar screen. aqui. Diz que eu não estou habilitado para compartilhar. Será que quem está moderando aí dá para liberar ou não? Tem que fazer ele co-host. Um Isso. segundo que eu arrumo aqui. Porque É, eu tenho umas fotos bacanas aqui para mostrar para vocês, que mostra muito da metodologia de coleta, sabe? Assim, para vocês. Porque, assim, como que a gente pega a borboleta? No filme a gente viu. O filme já começa com o cara colocando a isca dentro da armadilha. Vocês já viram isso? Já viu como é que captura a borboleta? ainda não, professor, mas eu tive uma professora antiga que ela falava que o borboleta gostava muito de cocô de cachorro, que geralmente, assim, eles utilizavam isso para pegar a borboleta. Mas Ó, aí, no caso, aquela papinha branca, mais ou menos assim, que atraía elas, eu acredito que ó, talvez aquela. seja... Aham, desculpa, Alan, pode continuar. Pode continuar. É o seguinte, aquela sopinha branca que o Alan falou é banana batida com caldo de cana. Então a gente faz a mistura desse jeito. A gente pega 3 quilos de banana com casca e tudo, o peso, né? Mas na hora da gente bater, a gente só pega a banana mesmo. Então pesa 3 quilos de banana, 1 litro de caldo de cana, bate e deixa fermentar por 2 dias. Então esse fermentado, né, vira álcool, né? Então essa solução ela solta o aroma e as borboletas são atraídas para a armadilha. E aí, uma vez que ela entra na armadilha, ela não consegue sair. Então, cara, é muito fácil de pegar borboleta dessa maneira, sabe? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu acho que aqui tem umas... Ah, não, não é esse aqui não, desculpa. Deixa eu compartilhar de novo outra coisa aqui. Uma dúvida que eu também tive durante assistindo o filme é que eles só mostravam a coleta e a produção de ovos pelas borboletas, mas assim, depois que essas borboletas produzem esses ovos, elas morrem ou elas podem retornar à natureza? Porque no curta a gente não vê que se eles voltam com elas para a natureza ou se elas morrem depois do final, fica essa linha no ar. Uhum. Então, o maior tempo de vida, né, de uma espécie de borboleta é como lagarta, né? Então, assim, ela fica como lagarta meses se alimentando, captando energia para passar ali pelo processo da metamorfose e virar adulto. Quando chega adulto, ela vai reproduzir, né? Então, assim, reproduziu e aí depois, tchau, né? Vamos renovar as populações. Então, assim, eu acredito que reproduziu ali, ela não, sabe? Ela cumpriu o papel dela ali. E eu acho que fêmeas, ela até vive um pouco mais, assim, do que os machos, mas o macho, ele vive muito pouco. Entendi. Deixa eu ver aqui onde que tá, só para eu... E durante o filme a gente vê que eles pegam ela na mão, eles fazem esse processo de pegar na mão e meio que não pressionar, mas assim, o gesto é para identificar se a borboleta ela é macho, ela é fêmea. Como é que a gente tem essa distinção? Então, lá, você viu que tem aqueles 2 apêndices saindo do abdômen dela? Então, ali Sim. é uma fêmea. Então, como que a gente faz para capturar assim, coisa para coleção zoológica? A gente pega dentro da armadilha e aí dá uma pressionadinha no tórax, ou não, você também não precisa pressionar o tórax, mas aí coloca dentro de um envelope, fecha o envelope e bota no freezer, né? Mas isso, gente, tudo com licença, né? A gente tem o cuidado também de não capturar
mais do que a população, né? Tipo assim, vai capturar o menos possível, né? Então, como que eu fiz o meu projeto? Como eu ainda não tinha muita prática com borboletas, eu capturei algumas no começo do projeto para identificar, montar uma coleção de referência. Depois eu não preciso mais capturar, porque o bicho ele te dá outras informações se você não captura ele. Borboleta é um bicho muito fácil para a gente marcar e soltar. Então, por exemplo, a gente captura o bicho, coloca um número individual na asa, com a caneta de CD mesmo, essas canetas de CD, bota assim, ó, solta o bicho. E como a gente vai capturando ao longo do tempo, a gente tem uma ideia da oscilação populacional dela, tamanho populacional, dispersão, né? Então, acho que esse slide que eu estou mostrando para vocês aqui, depois eu tento ver outra coisa. Vocês estão vendo o slide aí, então? Uma tabela, é isso? Sim, está aparecendo Sim. direitinho. Então, aqui é um estudo que a gente está prestes a publicar. Então, aqui tem como que é feito a mistura, né? A isca. A gente coloca essa isca dentro aqui da armadilha. E uma vez que a borboleta entra aqui, a tendência dela é voar para o topo. E o topo ele é fechado, né? E vocês conseguem ver que aqui tem tipo um cone. Então, esse cone evita que a borboleta vá se debatendo aqui, ó, e chega até o final e sai. Então, se não tivesse esse cone aqui, isso aqui seria aberto, né? Então, ela poderia escapar desse jeito. Difícil, mas poderia. Só que assim não, ela fica presa aqui. Então, isso evita que a borboleta saia da armadilha. Então, aqui, gente, o que eu fiz? A gente fez um grid entre o cerrado e a mata. Então, cada bolinha dessa aqui, ó, é uma armadilha Van Someren Rhydon, que é essa armadilha que mostrou no filme. Então, a gente coletou as borboletas nesse quadrante aqui por 35 dias consecutivos. Cara, isso trouxe para a gente tanta informação de tamanho populacional. Então, por exemplo, vamos supor, dia 1, a Saemi pegou uma borboleta aqui, ó. Aí marcou, igual a moça fez aqui, e soltou. Aí, lá para o dia 5, a gente pega essa borboleta que a gente capturou aqui no primeiro dia, a gente captura ela aqui, ó. Então, a gente consegue ver uma distância de deslocamento no Google Earth, principalmente com régua, né? A gente consegue ver quantos metros ela voou daqui para cá, que foi o segundo dia de captura. Aí a gente solta ela de novo. Fala assim, anota na planilha, fala borboleta 5 foi capturada na armadilha tal. Soltamos, dia tal. Aí passou 8 dias, a gente pegou ela nessa armadilha. Mesma coisa, vamos calcular a distância. Cara, trouxe tanta informação legal pra gente. Primeiro, olha como que é fácil de visualizar o número no bicho, né? E aqui ela tá até com a trombazinha, a espirotromba tomando a isca aqui, né? Olha só que legal. Essa família de borboleta, ela tem uma variação enorme de tamanho corporal. Então, se vocês já viram aquela borboleta de cachoeira, ela é maior do que uma mão nossa, né? Essa borboletona azul aqui. E essas outras aqui, cara, são muito pequenininhas mesmo. Então, qual foi a nossa pergunta? Será que existe uma diferença no deslocamento desses bichos de acordo com o tamanho corporal? Vocês são bons de gráficos, não são? Vou mostrar o gráfico para vocês. Olha o que a gente encontrou. Aqui, ó, é distância de dispersão. O eixo Y aqui. E aqui é o tamanho corporal. Então, minha amiga Ana Júnior, qual é o padrão que a gente consegue ver aqui? Nesse gráfico aqui, ó. Botei na fogueira, né? É verdade. Não, mas é bem tranquilo, né? Ó, a distância está aumentando em relação ao tamanho do corpo, né? Então, a gente vê que, além da distância, a proporção de indivíduos que a gente teve medidas de deslocamento são também maiores em borboletas de maiores tamanhos.
né? E cara, aí já observação, né? Será que esse impacto de capturar borboletas seria nas espécies que deslocam menos, ou não? Uma questão aí para a gente pensar. Além disso, a gente também mediu, deixa eu ver se eu consigo mostrar uma tabela aqui para vocês. Mas olha o tanto que varia, né? Os padrões de cor, os padrões de tamanho, né? A gente também mediu se existe diferença no tamanho do corpo, se a abundância, né, o número de indivíduos, ele varia de acordo com o tamanho corporal. Então, a gente já viu aqui, isso é interessante, um resultado interessante. Ó, primeiro resultado. O tamanho corporal foi negativamente, influenciou negativamente a abundância. Então, isso significa que borboletas maiores têm populações menores. Mas tem uma pegadinha. Vocês já estudaram evolução, filogenia, essas coisas? Sabe, né? O que é filogenia, né? Todo Filogenia mundo aí. sim, evolução ainda não. Então, Professor. filogenia é importante para agora. Oi. Tem muitas pessoas aqui de outros cursos também. Então, Não, talvez algumas pessoas não saibam o que é. não, mas assim, Eu não sei o que é filogenia. Eu não O que é sei. filogenia? Filogenia é a ancestralidade da espécie. Então, todos nós dividimos um ancestral comum lá no passado, né, do reino animal. Então, quanto mais próximos as espécies forem, de acordo com o seu DNA, elas vão ficar mais próximas nessa imagem aqui. Por exemplo, ó, esse bicho aqui e esse outro bicho aqui, eles são muito próximos, são parentes, muito próximos um do outro. Tem basicamente a mesma genética, né? E aí, quando a gente vai para outro grupo mais distante aqui, ó, isso quer dizer que esse bicho aqui, ele difere mais, né? Ele tem parentesco com esses grupos aqui, mas é um parente mais distante, tá? Então, essa questão da abundância, por isso que eu falei isso, que a abundância, por exemplo, se a gente considera essas espécies aqui como indivíduos únicos, seria uma coisa, mas não são únicos, porque eles são relacionados um com o outro, né? Então, quando a gente leva em conta esse parentesco evolutivo, ancestral, a abundância ela já não é mais importante, né? Essa é uma questão aí para vocês da biologia pensarem sobre, né? Então, assim, tem muita questão relacionada com as borboletas. O impacto dessa coleta de indivíduos não é o mesmo para borboletas grandes e para borboletas pequenas. E é isso, eu estou mostrando aqui com relação à dispersão. Mas e outros fatores que a gente não avaliou, né? Por exemplo, número de filhotes, né? Quantos ovos uma borboleta põe de uma espécie em relação a outra, né? Então tem todos esses detalhes aí para a gente ficar antenado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês o vídeo, e aí eu fecho minha contribuição aqui do... Vocês ainda estão vendo o slide, né? Agora parou. Isso, agora parou de compartilhar. Deixa eu ver aqui rapidão. 2 segundos. Matheus, fala aí alguma coisa, meu querido, enquanto eu procuro aqui. Beleza. Não, eu ia falar que com borboleta é um pouco mais bonito, assim, né? Porque, enfim, tem essa possibilidade de não matar. Mas, por exemplo, eu faço pesquisa com besouros. E aí a gente sempre mata. Não tem como, assim, tem até uns experimentos de captura e recaptura, mas é mais complicado, porque eles se enterram. Então, para achar é mais difícil. Só que o que eu queria falar, que eu acho que é diferente de pesquisadores para o que acontece lá no, né, que esse filme passa, é porque geralmente quando a gente vai fazer pesquisa, igual o professor falou, pesquisa de 35 dias, e aí você publica um estudo, e para você refazer esse estudo demora. Às vezes, quando você vai pesquisar, você pesquisa em outra área, porque você tem dados naquela área. Então é um pouco diferente, porque é uma coleta esporádica, né? Você chega a mata uma quantidade significativa de indivíduos, mas
não causa impacto. Agora lá, por exemplo, como é na mesma área, são várias pessoas coletando sempre, e elas, pelo que eu entendi, vão continuar coletando, então aí sim a gente se preocupa com fazer esse impacto. Só para não confundir, assim, porque também essa é uma polêmica que entra muito entre pesquisadores, né? Principalmente com insetos e animais assim, que é inviável não matar, por exemplo. Tem bichos que a gente não consegue identificar. Borboleta é até mais tranquilo, né? Às vezes você olha a asa, você já identifica a espécie. Agora, tem a maioria dos bichos que você precisa levar para o laboratório, para a lupa. Tem bichos que só dissecando, então você tem que abrir o bicho para saber qual espécie que é. Então, é inviável para alguns bichos, alguns grupos taxonômicos, não ter essa prática de não matar. Né? Com borboleta é mais legal, mas só falar sobre isso para também não pensar assim que toda coleta ela gera um impacto muito forte na população, né? Se for uma coleta esporádica, se for uma coleta espaçada em diferentes áreas, não tem problema, né? E acho que é isso que eu ia falar. Essas coletas que o Geraldo está mostrando é muito legal, esses estudos, e aí pensando, né, sobre a questão do filme, o Geraldo perguntou, né, espécies que são mais ou menos, aí eu pensei que nas que se deslocam menos, né, porque as espécies que estão perto ali da área onde eles coletam, não se deslocam menos, elas vão viver ali próximo da área onde estão sendo sempre coletadas. As que dispersam mais podem nascer e ir para dentro da floresta, longe lá de onde eles coletam, e aí manter uma população estável. Então, é um pouco complicado, né, mas eu achei assim que eu acho que deve mudar isso, né? Tipo, se tiver tantos problemas ambientais assim, igual que a gente está vendo, eu acho que até mesmo esses próprios países que permitem essas compras, vão averiguar para ver se não está acontecendo, porque é complicado, né? Não, e Aqui no tem Brasil outra coisa, também. desculpa, Matheus, tem outra coisa que a gente tem que falar, gente, é que, assim, independente se é borboleta, besouro, vocês já devem saber, se não sabem, eu vou retocar aqui o aviso, que as populações de inseto, em geral, está declinando ao longo do tempo, né? Então, assim, fazendo pesquisa, o cientista ele já vai ter esse cuidado de não, né, coletar demais e tudo, mas, assim, inclusive, né, os cientistas e a população em geral agora estão mais rigorosos enquanto coletar indivíduos, né? Então, por exemplo, quando vai todo empreendimento ele tem um estudo ambiental ainda. Eles estão tentando tirar essa obrigatoriedade do estudo ambiental para autorização de empreendimento. Mas, enquanto tem essas coletas e tudo, o órgão fiscalizador ele quer saber de tudo. Como que você vai coletar, se tem como evitar a coleta melhor. Então, eu já fiz vários trabalhos de consultoria ambiental que o órgão regulador falou assim, não é para coletar, vai pegar o bicho e tirar foto. Beleza, tranquilo. E para certos grupos é muito melhor isso, sabe? Porque não tem, por exemplo, a gente vai fazer um estudo para saber qual área que deve ser feita uma estrada, por exemplo. Eu não preciso saber, na maioria dos casos, né? Lógico que tem espécies endêmicas, tem espécies que são ameaçadas, que é importantíssimo a gente identificar a espécie. Mas, para a gente saber se uma área tem maior biodiversidade que outra, muitas vezes a gente precisa de identificar a nível de espécie, né? Então, assim, são estratégias que evitam, sabe, assim, essa diminuição populacional, que é muito importante a gente ter essas estratégias, né? Eu tenho uma Achei. dúvida Pode falar, Alan. sobre essa questão. Se seria possível aqui no Brasil a gente ter um esquema parecido com o que eles têm lá, mas só que de uma maneira totalmente diferente, né, levando em consideração a preservação das espécies que são utilizadas, justamente para que a gente consiga criar mais parques ambientais, principalmente na região do Cerrado. Talvez se a gente tivesse aqui um empreendimento parecido que levasse essas oportunidades e que respeitasse o meio ambiente na questão de conservação e de exploração,
seria viável, professor, e a gente conseguiria aplicar na nossa realidade ou, assim, foge totalmente, dados os níveis da concentração de população de insetos, ou não vale nem a pena pensar na ideia? E aí, Matheus, o que você acha, querido? É um assunto Você complexo, né? Tipo assim, eu já vi alguns debates assim. Aqui no Brasil, a legislação era um pouco mais severa, porque, por exemplo, no Quênia, para permitir isso, provavelmente a venda de animais, pelo menos insetos, é permitido. Tem vários países gringos, né? Eu não vou saber quais todos, mas é muito comum também em outros países ter pets, assim, insetos como pets, aranhas. Aqui no Brasil tudo é proibido, né? Então, você não pode vender inseto, não pode fazer nada. Então, a legislação ela é bem rigorosa, pelo menos com isso. E, assim, eu não sei, de verdade, porque é interessante você eu já vi quem é contra e quem é a favor, né? Tem gente que acha que ser a favor você pode tornar, como o curta mostra um pouco, você pode tornar essas espécies mais conhecidas, você pode ter uma participação da população. Tem pessoas que gostam, seja para pura questão estética, ou até mesmo por questão de gostar mesmo dos animais, de ver, etc. Então, e tem gente que é contra, né? Tem gente que é a favor porque fala porque já acontece o tráfico, né? Assim, espécies brasileiras são comumente traficadas, gente. Vocês provavelmente já viram aquele influencer que tira foto com insetos e bichos na cara. Tem vários animais ali que ele tem que é do Brasil, que é da América do Sul, que não ocorre lá, que ele é da Ásia. Então, assim, o tráfico ele já acontece e é caro, assim, tem espécies brasileiras que chegam a valer mais de $2.000. Aqui no Brasil, por exemplo, tem a maior mariposa do mundo, ela é fortemente procurada, assim, ela vive na Amazônia. Essa espécie Então, aqui, gente, ela chama Prepona claudina. Cara, essa borboleta atrai os olhares dos traficantes, porque pessoas pagam muito dinheiro nela, entendeu? Agora, gente, é importante, isso que o Matheus falou, é importantíssimo a gente divulgar isso, né? Porque por mais, assim, eu nunca imaginaria que eu teria contato com um traficante de espécie. Então, para minha surpresa, eu dei aula para 3, né? Depois que saiu na notícia que a gente falou, cara, não acredito que esse rapaz, né, novo desse jeito. Você lembra aquela história da Nádia, lá em Brasília? O rapaz, cara, Sim. novo, sabe? E, assim, com uma decepção tão grande, que a gente sempre fala essas questões, né? Então, gente, é assim, nosso dever combater isso, sendo biólogo ou não, né? Ah, o bicho é bonitinho. Cara, ele é bonitinho, ele fica mais bonito na natureza. Está desempenhando o papel dele ali, né? Gente, a gente tem quantos minutos mais? Só para eu mostrar um negócio para vocês. só abrir um comentário rapidinho À aqui. vontade, professor. Claro, Matheus. Abrir um comentário, porque eu acho isso muito importante, principalmente para estudantes de biologia em si, porque quando a gente, eu vejo assim, muita gente que estuda biologia, que aí pensa, lê num livro. Insetos têm a população alta, se reproduzem, deixam 500 ovos por ninhada. Aí você vai para o campo com essa mesma pessoa, ela fala, não, ele deixa 500 ovos, se eu pegar esse aqui, não tem problema. Isso e a pessoa acha que porque ela tem um conhecimento a mais ali, ela tem essa permissão de pegar, porque, eu sei que não vai causar impacto. Só que aí ela acaba entrando no que fazendo um tráfico, né? Você está tirando ali um bicho e, assim, é muito comum quando você sai em campo, assim, com um grupo grande, sempre tem um estudante que, mas eu achei muito bonito, quer levar, e você fala, não, mas para que você quer levar? E, então, Deixa o assim, bicho aí, né? é muito comum. Então, assim, é importante a gente reforçar, porque às vezes insetos em geral, por exemplo, é o que eu mais vejo, assim, sempre pega com essa desculpa, né? Tem um monte, mas às vezes tem espécies que são raras naturalmente, né? Então, Um caso até muito famoso, que não era nem de biólogo, não sei se vocês lembram quando a Kéfera, uma youtuber,
foi em um dos países, eu acho que na Argentina, e ela pegou um sapinho amarelinho, bonitinho na mão, quando foi descobrir era o sapo mais venenoso do mundo. Então, assim, acho que você falou vai muito em conta disso. É bonitinho, eu quero levar para casa, eu quero pegar. Mas aí quando você vê as consequências de você pegar, de você levar, de você tirar do ambiente, é uma coisa assim muito pior. E na engenharia ambiental, que é a curso que eu faço, assim, a gente tenta levar essas considerações, porque o nosso curso é um tripé, que a gente tenta entender a economia, a sociedade e o meio ambiente e juntar tudo para a gente ter uma análise fiel do que pode vir a acontecer, do que é o impacto. Quando a gente percebe esses tipos de ações que é estimulada principalmente pelas redes sociais, pelo tráfico do Brasil, que movimenta assim milhões, é um mercado negro que movimenta milhões e que é lucrativo para quem pratica. A gente vê que a gente está realmente em uma batalha de querer preservar, de querer manter, de querer construir mais reservas, enquanto outras pessoas, assim, a maior parte da população está alheia desses assuntos. Sim. E aí é nosso trabalho de formiguinha, né? É difícil, mas tem que ser contínuo, porque estamos todo mundo aprendendo. E outra coisa que sempre me falam, uma vez que a gente sabe, a nossa responsabilidade aumenta, né? Então, se a gente sabe que o bicho ele está em estado de ameaça, cara, vamos lá, vamos dar o gás. Então, gente, eu trouxe aqui para vocês um material de curso meu, que eu já dei aí nas instituições, e mostra um pouco da metodologia de coleta, né? Então, aqui, ó, eu falo que existem duas guildas alimentares, dois grupos de alimentos que as borboletas gostam, que são as borboletas que comem néctar e as borboletas que comem frutos, né, se alimentam de frutos em decomposição. Frutos e outros materiais, que o Alan falou ali das fezes, né? Então é comum a gente ver borboleta em fezes, captando ali os minerais, né? Urina de animal ali que está no solo, né? E aí, muito fácil, porque isso é um aliado nosso, sim, pesquisador, que o bicho ele é abundante, rico, espelha a riqueza de outros grupos e ainda é fácil de coletar, é barato. Então isso é mão na roda, né? Por exemplo, bioindicadores, você já deve ter escutado essa palavra. Então as borboletas são excelentes bioindicadores. Onça pintada também. Agora, qual que é mais fácil trabalhar? Qual que gasta menos dinheiro? É trabalhar com onça pintada ou com borboleta? Então, são aliados que a gente tem nessa história toda. E aqui, gente, tem uns vídeos muito legais de como que... Ó, isso aqui é a borboleta que eu acho que ela acabou de entrar na armadilha. E aí ela vai voar. Ó. Ela tentou voar por aqui, mas bateu e subiu. Então, é assim que funciona. Vou botar de novo para vocês verem aqui, já com spoiler e tudo. Então, ó, tá lá a isca, né? A isca aqui. Ó, o bicho vai tentar voar para fora da armadilha, bateu aqui e voltou, né? Então, a gente já vê que tem outra aqui, né? Então, assim, é muito bom de trabalhar com borboleta. E aí, uma vez que você captura a borboleta, ela não quer saber mais de nada, ela quer comer. Então tá aí, ó, ela está se alimentando da isca que está no meu dedo, né? E é tão verdade isso que a gente tem que expulsar a borboleta, senão ela não sai. Ó, aí, ó. Logicamente, essa não é a minha mão, ó, de uma aluna lá, mas você viu? Olha só, ela expulsando o bicho da mão. Opa, tô voltando aqui, ó. Expulsando o bicho da mão. Por que é importante fazer isso? Se deixar aí, ela vai com a gente para as outras armadilhas e, né, só vai embora quando a gente... Então, assim, se a gente quer medir deslocamento, por exemplo, tem que soltar onde que a gente coletou, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui. Então, aqui, vocês viram a foto lá no outro slide, né? A marcação do bicho. A gente pega uma caneta de CD, marca o bicho e deixa ele voar de volta para o ambiente. Ou, não, deixa eu ver se dá para aproximar, acho que não dá não. Ó, o tamanho do bicho que está na minha mão. Acho que não dá nem para ver daí, né?
Ó, o bicho está aqui, ó. Então, enquanto tem umas borboletas muito grandes, tem outras muito pequenininhas, né? Olha o tamanho dessa, né? Essa aqui é muito pequena. Tá grandinha assim, porque eu tirei a foto muito de perto. Isso aqui, Matheus, eu estava, não sei se vocês já foram em Brasília, mas Brasília tem um grande lago lá, Lago Paranoá, que é um lugar muito legal, assim, para lazer e tal. Então, eu estava lá, prestes para entrar no lago, aí as borboletas estavam na minha frente, aí eu falei, eu registrei esse momento de amor, né? Tá tão escasso hoje em dia, né? Vale a pena registrar. Então é isso, gente, assim, borboleta é tudo de bom. Tem toda a razão de ser preservada, e que bom que vocês viram o filme, acho que todo mundo, com esse olhar, sabe? Esse olhar questionador, que a gente tem que ter sempre, ainda mais no tempo de hoje que só tem fake news, né? Negacionistas. Então, assim, pode ser engenheiro ambiental, pode ser advogado, a gente tem que ter esse olhar crítico, como o ecofalante disse aí, e verdade em tudo, né? Vou divulgar uma informação, cara, vamos checar essa informação, se é verdade mesmo, para vocês verem. Hoje eu recebi um vídeo que lá em Brasília está tendo uma movimentação muito grande de indígenas contra a atrocidade que está acontecendo, né? Então, olha para você ver a sutileza, como a mentira acontece. Uma manifestação muito grande de indígenas lá em Brasília. Aí o vídeo é um cara dentro do carro falando assim: eita, que 7 de setembro vai ser bom demais, sabe? Tipo, dando a entender que é um outro grupo que está ali. Então, assim, ó, tem que ter aquela antena ligada, porque não tá brincadeira, né? Saime, eu acho que estava com a mão levantada, né? Oi, Saeme, pode falar. Não, era um timing completamente diferente. Eu estava pensando como o ser humano ele tem coisas que são necessárias para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, para manter a nossa população, que assim, né, já tem muita gente, vocês precisam manter tanto assim. Mas, por exemplo, borboleta em casamento, a gente precisa se questionar, é para deleite? Se for para deleite, não precisa, sabe? Tipo assim, já pensou se a gente fosse capturar? A gente já é meio capturada, né, para ficar cantando música, mas assim, é para deleite? A gente vai tirar uma espécie do ambiente. Será que a gente precisa tornar todas as coisas economicamente viáveis, sabe? Por exemplo, tudo sempre na perspectiva do capitalismo e tentando fazer com que aquilo ali vire dinheiro. Lógico que ele ajudou muito a população de lá, e eu acho que talvez o dano, igual o Geraldo falou, é mínimo. E tá tudo bem, igual a população ribeirinha pescar tartaruga na Amazônia, tá tudo bem também, sabe? Porque é para as pessoas conseguirem viver, conseguir ascender, mas ao mesmo tempo, eu acho que foi o Alan, né, que falou, será que a gente conseguiria tornar algumas coisas economicamente viáveis? Aí eu fico pensando, precisa algumas coisas, sabe? Mas era esse o timing do Ô, rolê. Saeme, que legal o seu comentário. E eu já pensei em outra coisa. Eu acho que é super válido, já pegando esse gancho que o Alan também questionou, da gente fazer. Tem muita coisa para ser economicamente viável sem retirar a espécie do ambiente. Por exemplo, já ouviram falar aí em agrofloresta, agricultura sintrópica, permacultura. Cara, você vai numa fazenda que tem o seu pensamento, assim, né? A sua meta ali do manejo, dentro das coisas da metodologia agroflorestal, agricultura sintrópica. Cara, isso pode se cobrar ingresso para isso, né? Que você vai divulgar a informação, é interessante para a população conhecer isso, e fora que é muito bonito, né? Você entrar num ambiente de cerrado. Onde vocês moram aí é cerrado? Cerrado é Sim, aberto, sim, né? professor. Cerrado tem muito sol.
o ambiente é severo, hostil. Então, se você entra num ambiente florestado, né? Assim, com água, cara, isso é bonito demais, velho. Sabe? É bom, você tá vendo outras coisas. E olha bem, não estou falando que o Cerrado é ruim. Estou falando assim, a diferença de ambiente e para a população mais geral, isso atrai, né? Então, eu acho que tem muita, no meu ponto de vista, Alan, tem muita estratégia boa, sem retirar espécies, sabe? Eu acho isso. Concordo também, professor. Eu vi um filme aqui recentemente, que eu até falei um pouquinho no início, que não sei se vocês já viram, já passaram a conhecer, que chama Cruella, que é o remake da Disney do filme. Eu vou dar um spoiler pequenininho, gente, me perdoem se vocês não tiverem visto o filme, mas lá dentro do filme a gente tem um vestido que eles constroem com milhares de casulos de borboletas que, por ironia, elas são exportadas da América do Sul. E a gente tem nesse casulo, né? Após um tempo, essas borboletas elas nascem, elas saem do casulo e a gente vê esse vestido todo destroçado e passa batido assim. Aí agora com esse debate, com o filme que a gente tem aqui das borboletas de Arabuco, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham de hoje o papel da mídia nessa questão de justamente mostrar essas realidades, porque a gente tem um vestido totalmente elaborado, um vestido assim muito bonito, mas só que no final a gente vê uma coisa totalmente destroçada, porque justamente as borboletas saíram da crisálida e elas voaram e ficaram. Saiu? Travou, acho. Achei que eu tinha caído. A conexão do Alan tá meio ruim. Eu Imagino acho que tenha que caído. o Eu papel da ia. mídia. Perdão. Pode falar, É que eu só Beleza. que eu ia fazer um comentário antes, era nesse Pode, mesmo fica à sentido vontade. do Alan, porque eu lembro de ter visto um pouco sobre no filme Rio, né? Aquela animação que até trata sobre tráfico de animais, mas que em alguns casos eu tinha visto que o pessoal teve interesse em adquirir a ave, ao invés de ter pegado a mensagem do filme que era sobre preservação. Aí, nesse mesmo contexto do Alan falou do papel da mídia, tá trazendo atenção para algum desses animais atualmente, ainda mais no Brasil, que a gente tem um histórico, né, de tráfico de animais, é benéfico ou acaba que prejudica a população desses animais por causa da mentalidade da maioria das pessoas? Cara, quer comentar aí, Matheus? A minha opinião, assim, já pensei sobre o que eu tinha visto, já era sobre o Nemo, né? O Nemo conta toda a história do Nemo triste, né? E o comércio do peixe palhaço, da Dora, aumentou pra caramba até hoje por causa do filme. Então, assim, tem coisas que eu acho que é melhor deixar escondido. Tem coisas que é melhor você não divulgar, porque, querendo ou não, a maioria das pessoas elas não vão entender essa questão de ecologia, de população. Querendo ou não, o ser humano é um pouco egoísta, né? A maioria das pessoas, elas acham a coisa bonita, quer ter coisa ali do lado dela, quer ter um espaço ali. E a maioria das pessoas vão ter essa visão, né? Tipo, eu vou querer eu ter como pet. E até hoje, né? Um dos debates que eu vejo muito nas redes sociais hoje em dia é sobre a questão de memes e vídeos fofinhos de animais silvestres. Como isso ajuda no tráfico, né? De macacos, primatas, de outros animais, né? Quem tem permissão para ter... A pessoa pode até ter permissão, só que aí você cria uma conta, sei lá, vai no TikTok, no Instagram, divulga, aí aumenta. Você olha os comentários, todo mundo quer ter um, todo mundo fala, fica com vontade. Então, às vezes, tem coisas que divulgar é pior. Então, assim, é complicado, é complexo. Assim, porque às vezes você você mostrar, por exemplo, você mostra que no Cerrado tem essas borboletas azuis, bonitas, igual o Geraldo mostrou, às vezes ajuda, que aí a pessoa vê que o Cerrado é importante. Só que tem esses dois pontos. Eu acho que em alguns casos cabe, em alguns casos não cabe. Então é muito complexo essa questão social. Não, eu concordo. E eu tinha um caso para contar muito interessante. Um amigo meu trabalhou com mocó. Conhece o mocó? É um mamíferozinho aí do... É um mamífero
um roedorzinho, assim. Aí, e o povo come muito mocó, sabe? Aí no sertão aí, por interiorzão aí. Aí o que meu amigo fez? Ele usou uma metodologia já descrita para capturar mocó e não estava tendo sucesso. E ele achou um jeito improvisado, mas que era muito eficiente para pegar mocó, sabe? Então ele abandonou essa metodologia e fez essa nova que ele viu que funcionava mais. E assim, tinha um maior cuidado em não divulgar essa informação, porque o pessoal poderia pegar essa informação e acabar com a população de Mocó, né? Então, assim, eu estava na defesa de doutorado dele, e assim, na metodologia, ele falou assim, olhava assim, ele falou, ó, gente, eu só vou divulgar aqui porque é meu trabalho, tal. E aí falou como que ele pegou os Mocó, mas ele falou, eu não falo para ninguém, porque é isso, sabe? Então, assim, eu acho que vale um cuidado, né? Acho que, de modo geral, você está trabalhando com a espécie que está ali ameaçada e sabe que o pessoal pega muito. Então, cara, melhor nem, sabe? Passa batido e foi. E ia fazer um comentário aqui, deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que foi. Ixi, agora me fugiu. Mas eu acho que é isso, sabe? Tem que ter esse cuidado. Ah, e que vocês já trabalharam com borboletas, gente? Alguém aí de vocês já teve alguma vivência com estudo de borboleta ou mariposa, enfim? Eu gostaria de fazer um comentário rapidinho, porque antes da pandemia eu tive a oportunidade de ir num borboletário que fica dentro do zoológico de Brasília, inclusive. E o trabalho é lindo, eu fiquei encantada porque a pessoa que serviu de guia naquele momento, né, insistiu muito nessa conscientização, sabe, da importância das borboletas para a biodiversidade, né, para a organização do ambiente. Então, assim, eu saí de lá mesmo, do tipo, nossa, maravilhada com o trabalho que é feito, e eu acho que o que fica dessa mostra, desse debate que a gente está tendo hoje, e dos outros que a gente teve a oportunidade anterior de ter, é justamente isso, né? A importância da gente ter um senso crítico sobre a realidade, a importância do papel, né, da educação em si também, porque isso a gente vai passando, a gente vai compartilhando esses saberes que, na verdade, tem outras maneiras de contribuir para a conservação, né? Mas um ponto interessantíssimo também, que assim, me marcou muito na fala, né, do professor Geraldo no início, foi de como pedir a preservação de pessoas que ainda faltam básico, né? Então, pegar esse aspecto social, né, amplo, assim, e perceber mesmo como a gente fala cada grupo, né? É necessário esse debate que seja horizontal, né, no sentido da gente perceber como o mundo é tão complexo em si, né? E é além da necessidade de um olhar, né, para o cuidado mesmo da natureza. Saime, fique à vontade, né, para comentar também em seguida. E a gente já vai, a gente já vai mandar a lista também de presença e de feedback para vocês responderem aqui no chat. É isso. Achei interessante você trazer esse rolê social, porque quem tem grana esconde tudo isso, sabe? A gente não sabe, a gente tem tanta empresa que causa danos, assim, irreversíveis no planeta Terra, sabe? Então, acho que é importante a gente discutir isso, pensar muito sobre isso, mas não focar tanto a nossa energia nisso, sabe? Nisso em específico, dessa pessoa lá no Quênia, numa floresta muito isolada, fazendo um trabalho que ajudou ele na ascensão da família dele. Então, tipo assim, vamos conversar sobre isso aqui, mas quando a gente for pensar em algo mais macro, vamos pensar em pessoas que são milionárias, que são bilionárias, que causam danos enormes para a população, para a natureza, para as plantas, para tudo isso, né? Para a vida humana no geral. Então, acho que não focar tanto nessas pessoas e pensar numa coisa mais macro e pegar esse pensamento micro e levar para a gente começar a questionar o que a gente consome, do que a gente se alimenta, do que a gente
tá realmente conversando e debatendo, né? Porque a gente é da biologia, né? Tem algumas pessoas aqui da biologia, a gente discute muito sobre isso, mas pensar sobre o consumo de carne, sabe? Pensar sobre o consumo de todas essas coisas, de alimentos com agrotóxico, não ficar tanto focando em pessoas que estão fazendo um trabalho mínimo, sabe? Talvez trazendo danos mínimos, igual o Geraldo falou. Então, acho que trazer esse pensamento crítico para a gente mesmo e para uma coisa mais ampla, e é isso. Nossa, Saine, Com Saine, certeza. muito legal, viu? Muito legal. E são comportamentos nossos que todo mundo tem que repensar algo, né? Então, assim, total de acordo, acho super válido. E eu não sei se vocês já ouviram isso, assim, tá muito nas mídias sociais. Eu tenho um amigo que ele é muito engajado nisso. E é até engraçado, porque eu conheci ele como mestre de capoeira, ele foi meu mestre de capoeira. Depois disso, ele viajou para a Austrália para fazer o doutorado em ciências sociais. E hoje o cara é assim, um excelente conservacionista, sabe? E ele trabalha com essa transição da cidade para o campo, né? E envolve toda essa questão que falamos aqui, mas que a Saene destacou agora, que é, cara, o sistema que a gente está vivendo, ele não é sustentável. Ele está fadado ao fracasso, ele vai acabar. Então, assim, esse meu amigo, ele tá mobilizando uma galera, né? E pensando junto, dando cursos gratuitos, viu? Depois eu vou passar o contato dele para vocês, dá curso gratuito de como fazer essa transição na sua propriedade, ou assim, um pedaço de terra que você tenha, ou não, né? Tipo, junto com amigos, enfim. Mas dessa mudança, sabe? Dessa perspectiva de, cara, eu tenho que morar na cidade, eu tenho que trabalhar, eu não posso ter tempo para minha família. Então, assim, vamos pensar em outras alternativas, né? Que valorize sempre, né? Sempre tem que valorizar a aptidão de cada um. Então, por exemplo, Matheus, não vou colocar Matheus, né? Ele não vai se colocar num serviço que ele não está fazendo aquele serviço de maneira que ele se sinta contemplado com aquilo, né? Então, é muito importante, gente. A gente tem que pensar mesmo nessas todas essas questões, né? E aí, quem é o ecofalante UFO aqui? Tem a Ana Júnior e Eu? tem Isso. você, E a Júlia? a Júlia. Então, a Júlia me lembrou que eu estava fugindo aqui, que é a questão de valores financeiros da coisa. Então, por exemplo, parece que eu não sei quem me falou aqui, eu fugi o valor lá da pupa, era 50 centavos de dólar? Era mais ou menos isso, né? Isso, Ó, até eu 50. acessei agora aqui. Gente, a primeira vez que eu tive aqui, eu estou nos Estados Unidos, e a primeira vez que eu fui no Museu de Ciência da Califórnia, Academia de Ciência, gente, é uma coisa espetacular. Você entra, aqui é um deserto louco, né? Você entra no Museu da Califórnia, você vai para a Amazônia, você vai, sabe? Você está num ambiente, eles climatizam o lugar, e aí tem um borboletário lá, com todas essas espécies aí do mundo, né? Então, assim, cara, $50 para você entrar no museu, indivíduo. Assim, $50 dá quantos reais? R$ 250 ou mais, né? Então, assim, né? Um pouco mais, professor, considerando o dólar turismo, R$ 6. Olha aí. E a outra coisa que eu lembrei, só para fechar minha contribuição aqui, dessas colaborações. Eu acho que a colaboração ela é muito válida e a gente tem muitos casos, eu não sei hoje assim, a nossa cooperação, pesquisa, tá? Brasil e outras nações, tá praticamente zero, né? Mas na época que eu estava fazendo meu doutorado, tinha um programa chamado Ciência Sem Fronteira. Cara, projeto sim, velho. E muito bom, porque, por exemplo, o que acontece aqui? Também estão tendo uma dificuldade com relação a financiamento de pesquisa, não igual a nossa, mas está tendo. Mas, de modo geral, os caras que têm dinheiro, mas
não tem biodiversidade. Aí no Brasil a gente tem biodiversidade, mas não tem dinheiro, especialmente agora. Então, sempre tem parcerias entre instituições internacionais com o Brasil que possibilita essa troca, sabe? De recurso humano, né? De construção do conhecimento. Então, assim, eu acho que essas parcerias são, assim, essenciais, velho, para a gente continuar construindo conhecimento, né? Vocês aí, a nova geração, vir com todo o gás, sabe? E eu acho isso, gente. Eu acho que tem muitas formas de contribuir, né? Inclusive do filme eu acho válido, mas sempre com esse pensamento que a gente tem em comum aqui, né? Sim, sim. Então, eu acho. Geraldo vai falar. Não, Não, pode falar, querido. eu ia falar só que, tipo, assim, tudo que eu pontuei, assim, foi mais pensando na empresa, né? Não nas pessoas ali que estão fazendo, né? Então, assim, eu acho que a culpa não é deles, sabe? Mas a questão é, poxa, a empresa poderia, já que a empresa que fez esse serviço, né, colocou ali, colocar esses pontos, mas jamais ali no povo que está ali, porque é até sem sentido. Pois é, assim, é uma questão que a gente tem que pensar muito, sabe? Às vezes é bem difícil, assim, raciocinar e chegar em N problemas que a gente tem que resolver primeiro para a gente ter. Porque na palavra, assim, é muito bonito, sabe? Mas na ação ela é muito difícil, principalmente na questão ambiental. E uma das coisas que eu falo que dentro do meu curso e fora dele que eu vejo que a gente enfrenta maior resistência não é nem ter as ideias, mas é fazer com que as pessoas façam parte dessas ideias e pratiquem elas. Isso é o que a gente tem que mudar, o que a gente tem que buscar e persistir de uma maneira paulo-freireana, e explicar para as pessoas que elas devem mudar, que elas devem protestar, ir atrás dos seus direitos e principalmente proteger o local onde elas vivem, porque depois não vai ter mais. Concordo em número e grau aí. E concordo também, assim, eu acho super importante, não sei se foi a Saene que falou, dessa nossa discussão, gente, colaboração, na verdade, ser horizontal, sabe? Eu tenho um pouco mais de vivência em certos assuntos do que vocês, mas a gente aprende um com os outros, né? Então, quanta coisa bacana aqui a Saene falou, a Júnia, a Ana Júlia, né? O Pedro, todo mundo, cara, o Matheus, a gente está junto. Então, esses assuntos complexos, né? Eles são melhores lidados assim, com diversidade de ideias. A gente fala tanto de biodiversidade, né? Então, a biodiversidade também é essa inclusão das diferenças, né? Esse acolhimento, e é isso, gente. Acho que estamos no caminho aí eterno, né? O caminho só se faz ao caminhar. Exato, professor. Exato. Sim. Então, gente, já está chegando na nossa hora. Eu acho que se alguém tiver alguma coisa para manifestar, perguntar, essa é a hora antes da gente finalizar. O debate assim foi incrível. Agradeço, Geraldo, agradeço, Matheus, pela participação, pela colaboração com a gente. A gente espera que no futuro vocês possam voltar, vocês possam participar novamente com a gente dessa amostra, de novas amostras. E assim, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui e de ter o contato com esse conhecimento tão rico, tão grande que vocês apresentaram hoje para a gente. Fico muito agradecido. Eu que agradeço, viu? Foi um debate incrível, adorei, assim, curti bastante. Agradecer bastante por terem me chamado, me contatado, porque não sou biólogo, assim, né? Então, você fala assim, às vezes até sinto aquela síndrome de, oh, poxa, por que eu estou aqui, né? Não nem me formei ainda, né? Dá aquele receio, mas a gente vai tentando colaborar, então eu agradeço aí pela confiança, né? E é isso. É isso então, gente. Lembrando que
quarta-feira a gente tem um outro debate dos prisioneiros da guerra da Grade de Ferro e o Alto da Resistência, e eu espero que vocês participem com a gente no mesmo horário, via Ecofalante UFO. Estejam presentes. E é isso, gente. Muito obrigado. Gente, deixa eu só também deixar meus agradecimentos aqui, novamente, a toda a turma, Matheus aí por ter me indicado, e o pessoal por ter confiado no Matheus. Espero que eu não tenha decepcionado vocês. E, gente, assim, eu sou total aberto, tá? Assim, da gente fazer cursos, fazer parcerias no futuro. Tem muitas coisas para serem estudadas com as borboletas, então, assim, eu posso orientá-los. Eu estou aqui atualmente fazendo estou aqui fazendo uma etapa de pós-doutorado em Nevada, com a turma super incrível que trabalha com a química e com a ecologia. Então, eles mesclam esses dois assuntos, assim, que é uma beleza. Então, sabe, seminário, Semana da Biologia, o que for, pode falar comigo, orientações, tô junto de vocês, beleza? Beleza, professor. Tá Espero bom, muito. gente. Muito grato, viu? Um Muito abraço a todos. obrigada. É um Boa prazer ter semana. vocês aqui. Obrigada pelo aceite. Muito boa noite para todos. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado aí. Até mais, pessoal. Se cuidem.